acho que a maioria não vai querer saber a verdade. Eu quero. Fomos ensinados a olhar para fora, para a autoridade da igreja, para a salvação através de um mediador, para o paraíso como uma promessa futura. Mas o Evangelho de Tomé vira tudo isso de cabeça para baixo. Jesus, nesse texto, não é apresentado como o Salvador que exige adoração, mas como um mestre espiritual que aponta o caminho para dentro. Em outro Logion, Jesus diz: se trouxeres à luz o que há em ti te salvará. Se não o fizeres, o que há em ti te destruirá. Logion 70. Essas palavras soam mais como ensinamentos de um sábio oriental do que do Cristo das igrejas. E não é coincidência. Essa visão remete a antigas tradições gnósticas, mas também ecoa filosofias como o taoísmo, o budismo e até mesmo os ensinamentos órficos e pitagóricos. Todas elas apontam para a mesma verdade. O autoconhecimento é o portal para o divino. Diferente da doutrina tradicional que coloca a salvação fora de nós, num evento cósmico, num julgamento final, o Evangelho de Tomé ensina que tudo já está em nós. Basta despertar. O que torna esse Evangelho tão poderoso é que ele não convida à crença, mas à experiência direta. Jesus não pede fé cega. Ele convida à busca interior. Aquele que busca, encontre. E quando encontrar, ficará perturbado. E ao se perturbar, se maravilhará e reinará sobre o todo. Logion 2. Veja que curioso. Jesus diz que a pessoa, ao encontrar, ficará perturbada, porque descobrir quem realmente somos é, antes de tudo, um choque. É o colapso das ilusões, das identidades falsas, das crenças herdadas. É o fim do eu que achávamos ser. E é o nascimento de uma consciência mais profunda, algo que não pode ser ensinado, apenas vivido. Em outro Logion, Jesus declara: eu sou a luz que está sobre todos. Eu sou o todo. O todo saiu de mim e o todo retornará a mim. Parta um pedaço de madeira. Lá estou eu. Levante uma pedra. Lá me encontrarás. Logion 77. Essa visão cósmica do Cristo é arrebatadora. Aqui ele não é o filho de um Deus externo separado da criação. Ele é a luz que permeia tudo. E mais do que isso, essa luz está em todos nós. O que Jesus quer nos mostrar neste Evangelho é que não somos apenas criaturas, somos centelhas do divino. E essa centelha só brilha quando deixamos de nos identificar com o ego, com o medo, com o condicionamento. É preciso quebrar as cascas, silenciar as vozes externas e ouvir a presença que sempre esteve ali. E Jesus é ainda mais direto num dos Logions mais profundos. Se vossos líderes disserem: vejam, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se disserem: está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Logion 3. Isso é quase uma provocação. Ele está dizendo: se você seguir o que os outros dizem sem olhar para dentro, até as aves e os peixes estarão mais perto da verdade do que você. O reino de Deus não virá com trombetas, com sinais no céu ou com uma nova igreja. Ele já está aqui, mas só quem olha para dentro consegue vê-lo. E quando você vê, tudo muda, porque o mundo externo deixa de ser um palco de sofrimento e se torna um espelho. Você percebe que cada experiência, cada pessoa, cada momento é parte do todo. Agora você talvez esteja se perguntando: se essa mensagem é tão poderosa, tão libertadora, por que ela foi suprimida? A resposta é simples. Uma espiritualidade interna, livre e autêntica, não pode ser controlada. Ela não pode ser transformada em dogma. Não serve para construir impérios, nem arrecadar dízimos, nem consolidar hierarquias. O Evangelho de Tomé era perigoso para a estrutura religiosa porque ele eliminava o intermediário. Você não precisava de padre, de bispo, nem de igreja. Só precisava de silêncio e coragem de olhar para dentro. No fundo, o Evangelho de Tomé não está dizendo algo novo. Está apenas nos lembrando do que já sabíamos, mas esquecemos. Você não está separado de Deus. Você é parte dele. E o reino que você tanto busca nunca esteve longe. Ele sempre esteve onde você menos procurou, dentro de você. A cruz é, talvez, o símbolo mais conhecido do cristianismo. Ela está nas igrejas, nos pescoços dos fiéis, nas paredes das casas. Ela representa o sofrimento,
o sacrifício e a redenção. É o ponto culminante da narrativa dos evangelhos canônicos, a crucificação de Jesus como o preço pago pelo pecado da humanidade. Mas, e se eu te dissesse que existe um evangelho em que a cruz não aparece em nenhum momento? Que neste texto a salvação não vem do sangue, nem da dor, nem do martírio, mas de algo muito mais sutil e profundo, a consciência. Esse é o evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho de Tomé não apresenta qualquer narrativa sobre a paixão de Cristo. Não há traição de Judas, não há julgamento diante de Pilatos, não há coroa de espinhos, nem pregos perfurando mãos. Para muitos estudiosos, isso torna o texto estranho, quase incompleto, mas para quem se aproxima desse evangelho com olhos mais abertos, ele revela algo ainda mais surpreendente. A cruz não é o centro da mensagem. A morte não é o ponto culminante. A ênfase aqui está em algo completamente diferente: o despertar da alma ainda em vida. No evangelho de Tomé, Jesus não é um salvador sacrificado, mas um mestre de sabedoria interior. Alguém que fala em parábolas, que provoca seus discípulos a pensar, a mergulhar para dentro, a abandonar ilusões. Não é o cordeiro que tira o pecado do mundo. É a luz que revela o mundo real, o reino invisível que habita em cada ser. Esse Jesus não veio para morrer por nós. Ele veio para nos acordar. Se não há cruz, não há redenção por sofrimento. E sem isso, algo essencial muda: a própria visão da morte. No pensamento gnóstico, no qual o evangelho de Tomé está fortemente inserido, a morte física não é o fim, nem um castigo. Ela é apenas uma transição. O verdadeiro morrer acontece quando o espírito se esquece de sua origem divina, quando nos identificamos apenas com o corpo, com os desejos, com o mundo material. Por isso, ao invés de nos preocuparmos com o que acontece após a morte, Jesus nos convida, nesse evangelho, a despertar antes que ela chegue. Feliz aquele que encontrou a vida antes de morrer. Logion 58. Essa frase é clara. O objetivo não é morrer para encontrar o céu. O objetivo é viver plenamente, com consciência desperta, aqui e agora. E isso só acontece quando a alma se liberta das ilusões e reconhece a luz que ela é. É possível interpretar que, para os autores gnósticos, a cruz não era um evento literal a ser idolatrado, mas um símbolo interno. Ela representa o ponto onde o espírito e a matéria se cruzam, onde a alma se encontra presa à carne e precisa encontrar seu caminho de retorno à fonte. Mas isso não exige um sacrifício de sangue. Exige conhecimento, recordação e autolibertação. Enquanto os evangelhos oficiais transformaram a cruz em instrumento de salvação, o evangelho de Tomé a ignora completamente, pois o foco está em quem você é e não no que Jesus sofreu. Agora pense por um instante. Se a salvação não vem da cruz, o que acontece com a teologia baseada na morte de Cristo? Se Jesus não veio para morrer por nossos pecados, mas para nos revelar a verdade sobre nós mesmos, toda a estrutura religiosa que exige fé no sacrifício, rituais de perdão e obediência cega, desmorona. Você não precisa mais de um altar, não precisa mais de penitência, não precisa mais da intermediação de nenhum líder religioso. Só precisa acordar. E isso era perigoso demais para ser aceito nos concílios. Por isso esse evangelho foi silenciado, apagado, esquecido. O evangelho de Tomé nos convida a ver Jesus não como um mártir, mas como um espelho, alguém que nos revela quem também podemos ser. Alguém que diz: mas se vos perguntarem, qual é o sinal do vosso Pai que está em vós? Respondei: é o movimento e o repouso. Logion 50. Aqui, o sinal divino não é uma cruz, não é um dogma, não é um templo. É algo sutil, quase imperceptível. É a dança entre o movimento e a quietude. É o fluxo da vida consciente. Essa imagem de Jesus como um instrutor interior se aproxima muito mais de um Buda do que do Cristo crucificado das igrejas. É um Jesus iniciático, um mestre da alma. E nesse papel ele não morre por nós. Ele vive dentro de nós. A ausência da cruz no Evangelho de Tomé não é um descuido. É uma declaração. Ela nos convida a abandonar a idolatria do sofrimento e abraçar a responsabilidade da consciência. Ela retira o foco da dor
e nos coloca frente a frente com o nosso poder espiritual. Ela nos ensina que não é preciso morrer para ser salvo, basta acordar. Talvez, no fundo, o maior milagre de Jesus não tenha sido morrer, mas mostrar, com palavras simples e profundas, que você é o templo, você é o reino, e a luz que você busca sempre brilhou dentro de você. Desde os primeiros anos da nossa infância, fomos ensinados que nascemos em pecado, que o ser humano é naturalmente imperfeito, corrompido, manchado por um erro original cometido por Adão e Eva, que precisamos pedir perdão, nos arrepender e buscar redenção. Essa ideia de culpa está profundamente enraizada na mente de bilhões de pessoas. Mas, e se eu te dissesse que existe um evangelho onde essa ideia simplesmente não existe? Um texto atribuído a Jesus, onde não há pecado original, não há condenação e ninguém precisa ser salvo. Apenas lembrado, esse evangelho é o de Tomé, e nele encontramos uma visão completamente diferente do ser humano, não como um pecador, mas como um ser esquecido de sua própria luz. Diferente dos evangelhos canônicos, o evangelho de Tomé não menciona o pecado nem uma única vez. Não há nenhuma fala de Jesus acusando alguém de ser pecador, nenhum mandamento moral rígido, nenhuma ameaça de inferno ou danação eterna. Ao contrário, ele fala de ignorância espiritual, de um esquecimento profundo da nossa essência divina. Se vos conhecerdes, então sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, estareis na pobreza, e sois a pobreza. Logion 3. Veja que poderoso. O verdadeiro erro não é o pecado, é o esquecimento. Esquecer quem você é, esquecer de onde veio, esquecer que você é uma centelha do divino. Para o evangelho de Tomé, o ser humano não nasce caído, ele nasce adormecido. E o propósito da vida não é pagar por pecados, mas acordar da ilusão. Nos evangelhos tradicionais, o arrependimento é o caminho para a salvação. Você erra, se arrepende, e então é perdoado. Mas em Tomé, o conceito de culpa não aparece. Em vez disso, Jesus convida ao autoconhecimento. Quem busca, encontra. Quando encontrar, ficará perturbado, e ao se perturbar, se maravilhará, e então reinará sobre o todo. Logion 2. Perceba, esse é um processo interior, individual. Nada aqui depende de um sacerdote, de um ritual ou de uma confissão pública. É um caminho que começa com a busca, passa pela perturbação existencial, o momento em que as ilusões caem, e termina na maravilha da verdade descoberta. Não se trata de consertar o que está errado, mas de recordar o que sempre foi verdadeiro. Jesus não vê os humanos como pecadores, mas como sementes de luz plantadas no mundo. O reino do Pai é como um homem que lançou uma boa semente em seu campo, mas enquanto dormia, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. Logion 57. Essa metáfora nos lembra algo essencial. O bem já está dentro de nós. O trigo foi plantado primeiro. O joio, as ilusões, os medos, os falsos eus, foi plantado depois. E agora, cabe a cada um discernir o que é luz e o que é sombra dentro de si. Essa é uma revolução espiritual, porque aqui Jesus não condena, ele ensina a discernir, a limpar o campo da alma, a separar o falso do verdadeiro, o superficial do essencial.